Como a mudança do uso da terra impacta os estoques de carbono do solo? Esse foi um estudo feito então por pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio e da Embrapa Meio Ambiente sobre o trabalho. Eu vou conversar agora com Rafaela Molina, que é aluna de mestrado do Instituto de Zootecnia de São Paulo. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Rafaela, fala pra gente quais os impactos, então, que foram observados ao longo dos anos, onde a pesquisa atuou, para esse sequestro de carbono. Então, nós observamos que a mudança do uso da terra de vegetação natural para pastagem não impactou os estoques de carbono do solo em superfície. Isso não quer dizer que o desmatamento é uma boa pedida dentro dos sistemas agropecuários. Isso quer dizer que as pastagens presentes no Brasil têm potencial de serem sustentáveis se aplicadas boas técnicas de sustentabilidade, de preservação de solo e água. Outro resultado foi que a mudança do uso da terra de pastagem para sistemas integrados, então sistemas que possuem árvores e alguma cultura, que no nosso caso foi o milho, ele tem capacidade de aumentar os estoques de carbono no solo. Isso quer dizer, tirar carbono que está na atmosfera na forma gasosa e estocar no solo. E outra ainda resultado nosso foi que a mudança do uso da terra também de pastagem, mas para o cultivo agrícola, que no caso é a soja, não altera significativamente os estoques de carbono no solo, devido, então, às boas práticas de manejo adotadas na área, que no caso foi o plantio direto. Então, essa conversão aí, do que foi convertido, de floresta para essa pastagem, o carbono, aumentou então esse carbono na superfície, o orgânico, seria esse aí? Isso, na superfície, mas é importante falar que a vegetação natural que nós utilizamos, ela estava com muita ação antrópica. O que isso quer dizer? Muita ação humana nessa vegetação nativa. E muito provavelmente por isso que os estoques de carbono no solo aumentaram. Reitero, isso quer dizer que o bom manejo de uma pastagem possui o potencial de estocar carbono ao longo do tempo. Então, uma pastagem que já está numa área, se ela for bem manejada, com práticas conservacionistas, com o manejo correto da pastagem, essa pastagem possui o potencial de estocar carbono no solo. Caso, então, o uso da terra, da pastagem, nesse sistema, o ILPF tem elevado, então, os estoques de carbono. É isso que o estudo trouxe e o que a gente observa, os pesquisadores colocando aí em relação à importância desse tipo de sistema, não? Exatamente. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta, que integra numa mesma área a pastagem, que seria o componente animal, a árvore, que é o componente arbóreo, e o milho, no nosso caso, mas que pode ser outras culturas agrícolas, que é o componente agrícola. Então, essa integração no mesmo sistema proporciona um aumento da sustentabilidade desse sistema, tanto sustentabilidade ambiental, quanto econômica, quanto social. E, além disso, isso aumenta o aporte de carbono no solo dessas pastagens e desse sistema agropecuário e também melhora a qualidade do solo, melhora a densidade e também conserva o carbono que já está estocado dentro desse solo. Então, os sistemas ILPF, eles vêm como uma alternativa eficiente para aumentar os estoques de carbono do solo e manter a sustentabilidade do sistema, visto as mudanças climáticas que estão acontecendo aí no planeta Terra. Rafaela, quando a gente fala do ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta, a lavoura vocês pegaram em específico o milho, Quanto, então, a taxa... quanto que vocês observaram, então, essa taxa de acúmulo aí em relação ao carbono? Nós observamos que com 9 anos de integração, após 9 anos, houve um acúmulo de até 5 toneladas de carbono por hectare ano para a camada do perfil, até 1 metro de profundidade.
Mas vale reiterar que essa quantidade de carbono que nós encontramos no nosso trabalho, ele é um pouco superior do encontrado por outros trabalhos analisados anteriormente. E isso pode ser muito explicado pela quantidade de carbono depositado nessa terra e também porque, anteriormente, esse sistema ILPF, ele era uma pastagem. Essa pastagem foi dessecada e, enfim, então o carbono ele permaneceu no solo. Resiliência, então, da agropecuária frente às mudanças Exatamente. climáticas que a gente pode colocar aí, né? Você colocando essa taxa de acúmulo aí em relação ao milho, mas e no cultivo direto, né? O plantio direto. Você falou da soja. Quanto que, então, fica aí em taxa? Eu não lembro exatamente qual é o valor exato que nós encontramos no nosso trabalho, mas fato de que uma soja plantada em plantio direto, qualquer cultura agrícola que pode ser cultivada em plantio direto, a maioria dos trabalhos na literatura trazem o maior acúmulo de carbono no solo em áreas cultivadas em plantio direto do que o plantio convencional. Muito do porquê, por conta do mínimo revolvimento do solo, que é uma das premissas do plantio direto, em contrapartida com o plantio convencional, que usa arado, grade. Então, ao revolvimento desse solo, a exposição da matéria orgânica, que é o carbono que está estocado, que está protegido ali no solo, essa matéria orgânica ela é exposta, ela é mineralizada pela microbiota desse solo e, consequentemente, esse carbono ele sai da forma estocada no carbono, da forma protegida do carbono, e há mais perdas, consequentemente, então, no plantio convencional do que no plantio direto. Por isso, as práticas conservacionistas são tão importantes dentro da agricultura e da agropecuária para a gente ter a sustentabilidade e para a gente diminuir os impactos ambientais que esse sistema agrícola e esse sistema agropecuário podem, porventura, causar. Tudo manejado corretamente pode aumentar aí os estoques de carbono no solo, diferente quando a gente trata aqui, não é, Rafaela, dos pastos degradados, né, que aí não perde tudo esse tipo de recursos, não é? Exatamente. Então, um pasto degradado, e é justamente o que o nosso trabalho traz, que grande parte das pastagens brasileiras atualmente, elas estão em algum nível de estado de degradação. Então, se a gente manejar muito bem manejado essa pastagem, então implantando, fazendo corretivos corretos, fazendo a correção desse solo, fazendo o manejo correto de entrada e saída desses animais, de fazer o piqueteamento, de colocar mais componentes dentro desse sistema, fazer a rotação de culturas dentro dessa pastagem, nós conseguimos transformar essa pastagem degradada em uma pastagem produtiva e conseguimos produzir mais, pensando em carne, né? Porque a pastagem vai ser alimento para ruminantes, e nós conseguimos, então, portanto, aumentar a produtividade dessa pastagem para a gente aumentar a produtividade do gado, para que a gente não precise abrir novas áreas de pastagens para inserir o gado, né? Rafaela, o Instituto de Zootecnia, ele conduziu esse estudo, você é aluna, é uma mestranda, né, do Instituto, faz parte, então, do teu trabalho, não é isso? Isso, na verdade, eu já sou mestra em produção animal sustentável. Esse trabalho ele foi desenvolvido em parceria do Instituto de Zootecnia, junto com a Embrapa Meio Ambiente. Esse projeto ele faz parte do RCGI, que é o Research Center for Greenhouse Gas Innovation, e ele é financiado pela FAPESP e pela Shell. Então, esse trabalho tem mãos de muita gente e Lado positivo aí quando a gente fala num agro cada vez mais sustentável. Viu? Rafaela Molina, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, falando desse importante passo aí que a pesquisa vai dando e mostrando os resultados aí quando a gente fala na nossa produção agrícola brasileira. Obrigada, viu, Rafaela? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.